Ele pensou que estava no controle da sua vida, que nada poderia mudar seu destino. Mas mal sabia ele que ao pisar naquele chão, algo mais forte que ele começaria a transformar sua alma. Miguel chegou à ilha em busca de descanso. Ele estava cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Após anos no setor financeiro, ele se via preso em uma rotina frenética de negócios e contratos. A ideia de tirar umas férias em um paraíso isolado parecia uma solução simples para esse cansaço. Ele precisava de uma pausa, um refúgio onde pudesse esquecer do mundo e dos problemas. A ilha deveria ser o lugar perfeito, longe do barulho, longe da pressão. Ao descer do helicóptero, Miguel sente-se invadido por uma sensação de paz. O céu estava claro, o mar tinha um tom azul vibrante, e a vegetação ao redor parecia um convite para relaxar. Era exatamente o que ele precisava. No entanto, assim que pisou na terra firme, algo no ar parecia diferente. Ele, que estava acostumado a ser recebido com pompa e circunstância, foi surpreendido pela simplicidade da recepção. Não havia um gerente de hotel com terno impecável, nem a simpatia fria que ele conhecia dos hotéis de luxo. Não, ali ele encontrou Clara. Clara era uma funcionária do resort, simples e direta, sem adornos ou pretensão. Ela tinha um sorriso genuíno, uma calorosa boa-vinda, e não parecia se importar com quem ele era, ou com o fato de que ele era um milionário. O que mais impressionava Miguel, entretanto, era a calma e a serenidade dela, como se estivesse no controle de sua própria vida, algo que ele jamais sentira, apesar de todo o seu sucesso. Embora estivesse acostumado a ser tratado com respeito e formalidade, Miguel sentiu uma leve desconforto ao ser tratado de forma tão simples. Era como se ela fosse um reflexo de tudo o que ele ainda não soubera valorizar. Mas de alguma forma, ele se sentiu tocado por aquele gesto tão simples, quase como se fosse uma lição silenciosa. Com o tempo, Miguel começou a se acostumar com a atmosfera da ilha. O luxo ainda estava presente ao seu redor, mas a calma e a simplicidade das pessoas começaram a invadir sua percepção. Ao invés de corredores cobertos de mármore e salas de conferências, ele agora encontrava sorrisos genuínos e conversas descontraídas. Mas nada foi mais transformador do que sua constante interação com Clara. Ela não demonstrava pressa, nem parecia ser afetada pela pressa de seu próprio mundo. Enquanto Miguel se via constantemente revisando sua agenda mental, Clara tomava seu tempo para ouvir, para sorrir, para ajudar. Miguel, a princípio cético, começava a se ver refletido na atitude tranquila de Clara. Ele observava como ela interagia com os outros funcionários, com os hóspedes, com todo o seu ambiente. Clara não precisava de mais do que sua presença para causar um impacto. Em uma conversa durante um jantar, Clara compartilhou uma história de sua infância. Não uma história de riqueza ou luxo, mas uma história de simplicidade, de aprendizado com os erros, de entender que as coisas mais importantes não podem ser compradas. Ela contou como seus pais haviam ensinado que a verdadeira riqueza era a bondade, a paciência e a empatia pelas outras pessoas. Suas palavras eram simples, mas profundas. Para Miguel, aquilo era algo que ele nunca tinha experimentado. A humildade genuína. Quando o jantar terminou, Miguel se retirou para seu quarto e, pela primeira vez em muito tempo, se deitou com um peso na mente. Ele começou a refletir sobre suas próprias escolhas, sobre como sempre buscou mais, mais e mais, como se o sucesso fosse o único caminho para se sentir completo. Mas Clara, com sua vida simples e sua paz, estava provando a ele que havia um outro caminho, um caminho sem pressa, sem a necessidade de acumular e competir. Ela parecia ter encontrado algo que ele ainda não conseguia alcançar. Miguel tentou deixar as reflexões de lado, mas elas continuaram a persegui-lo. O dia seguinte começou com uma sensação de desconforto. A manhã estava linda, o sol brilhava com força, mas Miguel não conseguia tirar da cabeça o que Clara havia lhe mostrado. Enquanto caminhava pelos jardins do resort, ele observava os outros hóspedes, alguns com trajes de grife, outros com sorrisos forçados. Ele podia perceber, mesmo à distância, que suas interações eram superficiais. Ninguém ali parecia estar realmente interessado em nada além do que Miguel podia oferecer: status, poder e, claro, dinheiro. O peso da solidão que o cercava, mesmo com tantas pessoas ao seu redor, o incomodava cada vez mais. No fundo, ele sabia que as relações que construíra até aquele momento não eram genuínas. Elas estavam baseadas no que ele tinha, no que podia proporcionar.
mas não no que ele era. Ele começou a perceber como o dinheiro, que antes lhe parecia a solução para todos os seus problemas, era agora um divisor de águas, uma barreira invisível entre ele e os outros. Ele não sabia se alguém ali estava interessado nele ou apenas naquilo que ele podia dar. Aquela sensação o fez se afastar mais ainda das interações sociais. Ele preferiu passar a tarde em uma caminhada sozinho pela praia. O som das ondas, o vento suave no rosto, o horizonte infinito. Era como se a natureza estivesse convidando-o a se desconectar de tudo o que havia construído até ali. Foi então que, enquanto caminhava, ele a viu novamente. Clara estava na areia, sozinha, como sempre calma, tranquila, observando o mar com um olhar sereno. A imagem dela, simples e imperturbável, parecia contrastar com sua própria vida de excessos e pressões. Clara parecia ter encontrado uma paz que ele buscava desesperadamente. Ele se aproximou, como que sendo atraído por algo que ele ainda não compreendia. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu que precisava expressar, de alguma forma, o que estava sentindo. Mas em vez de palavras, Miguel apenas se sentou ao lado dela, em silêncio. Não havia necessidade de explicações. O que ele começava a perceber naquele momento era mais profundo do que qualquer conversa poderia transmitir. Ele estava começando a entender o valor da simplicidade, da tranquilidade e, acima de tudo, da humildade. Miguel começou sua jornada na ilha, acreditando que tinha o controle de sua vida, com todas as riquezas e conquistas materiais que o mundo poderia oferecer. Mas ao se deparar com Clara e a simplicidade dela, ele foi desafiado a olhar para si mesmo e questionar o verdadeiro valor de sua vida. O dinheiro, a fama, o poder, nada disso podia preencher o vazio que ele sentia. O que ele realmente procurava não era algo que pudesse comprar, mas algo que se constrói conexões reais, paz interior e uma vida vivida com mais propósito. Se você também acredita que as melhores coisas da vida não se compram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Você já se sentiu perdido, como Miguel, mesmo tendo tudo o que o mundo oferece? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a jornada de Miguel, enquanto ele começa a descobrir o que realmente importa. Clara acorda cedo todos os dias, antes mesmo do sol surgir. Sua vida é marcada pela rotina implacável do trabalho árduo e pela luta constante para garantir o sustento de sua família. Ela não tem o luxo de um descanso prolongado ou de um fim de semana livre. A cada dia, Clara se levanta com a mesma determinação, com o mesmo sorriso no rosto. Seus passos rápidos e ágeis indicam uma mulher acostumada a desafios, uma mulher que enfrenta as dificuldades sem jamais reclamar. Ela começa seu turno no resort, limpando os quartos, preparando os ambientes para os hóspedes. Não há descanso entre uma tarefa e outra. As horas são longas e extenuantes, mas Clara nunca parece perder sua gentileza. Ela é incansável, trabalhando com um esforço que a maioria das pessoas dificilmente compreende. Para ela, o trabalho não é apenas uma maneira de ganhar a vida, mas uma forma de prover para sua mãe, seus irmãos, e garantir que, um dia, sua vida será diferente. Mesmo quando as condições de trabalho são difíceis, ela se mantém firme. Miguel, observando Clara em seu ambiente de trabalho, não consegue deixar de notar a diferença entre ele e ela. Ele, acostumado a um mundo onde o tempo é moldado por compromissos e reuniões, não conseguia imaginar a rotina que Clara enfrentava. Ela trabalhava duro, com um sorriso genuíno, sem nunca hesitar ou demonstrar cansaço. E para ela, aquele esforço diário era um simples reflexo da sua dedicação à família, à vida e a seus próprios sonhos. A resiliência de Clara estava em cada movimento seu, em cada sorriso dado aos hóspedes, em cada tarefa realizada com esmero. Para ela, o cansaço não existia, porque o amor e a responsabilidade que carregava a mantinham em pé. A resiliência no dia a dia cria força interior, tornando as dificuldades mais suportáveis. Miguel, por mais que tentasse se desconectar de sua vida no mundo dos negócios, não conseguia evitar sua natureza. Ele estava acostumado a analisar, avaliar e julgar as situações de acordo com sua perspectiva financeira. No entanto, ao observar Clara, algo estava começando a mudar dentro dele. Ele, que sempre se cercou de luxo e excesso, começou a perceber algo em Clara que ele nunca havia experimentado. A força de pequenos gestos de bondade, a generosidade em sua forma mais pura. Clara, sem saber muito sobre Miguel além de seu nome e aparência, continuava a agir de forma desinteressada. Quando Miguel se sentava no restaurante para o almoço,
Ela sempre se aproximava com um sorriso, trazendo-lhe a comida com a mesma atenção que daria a qualquer outro hóspede. Não havia diferença em seu tratamento. Para Clara, todos eram iguais. Em um desses momentos, Miguel estava especialmente cansado e parecia perdido em seus pensamentos. Clara, percebendo sua expressão, fez algo simples. Ela trouxe uma bebida fria com um pequeno sorriso, sem dizer uma palavra. Era apenas um gesto. Mas para Miguel, aquilo foi como uma janela aberta para o mundo que ele mal conhecia. Ela não precisou de mais nada. Seu gesto era genuíno e despretensioso, e Miguel se sentiu tocado por aquele simples momento de conexão. Miguel começou a se perguntar por que um simples gesto de bondade, feito sem esperar nada em troca, poderia ter um impacto tão profundo nele. Aquela troca silenciosa, sem palavras, foi mais significativa para ele do que qualquer negociação ou assinatura de contrato. Pequenos gestos de bondade têm um impacto profundo, muitas vezes mais do que grandes ações. Clara não era uma mulher rica. Ela não tinha muitos bens materiais, mas sempre soubera que a verdadeira riqueza estava em coisas que não podiam ser compradas. Ela nunca havia perdido a esperança, mesmo nas piores adversidades. Sua vida não era fácil, mas ela nunca se permitiu perder o otimismo. Ela sabia que a luta diária era uma etapa e que algum dia, talvez, as coisas mudariam. Mas ao contrário de Miguel, ela não via o tempo como um inimigo. Para Clara, cada momento era uma oportunidade de seguir em frente, de se aproximar do futuro que ela acreditava ser possível. Miguel, observando-a, se viu tocado por sua capacidade de manter a esperança viva. Ele, que sempre viveu com a pressão de conquistar mais, de ser mais, começou a perceber algo que nunca tivera. Clara não precisava de grandes riquezas ou status para encontrar significado. Ela acreditava que a vida era feita de momentos, de cada pequeno passo dado, e que um dia o esforço seria recompensado. Em suas conversas, Clara falava pouco sobre suas próprias dificuldades, mas Miguel sabia que ela havia enfrentado muitas batalhas. Ela havia perdido pais, lutado para manter a família unida, e mesmo assim, não permitia que nada a derrubasse. Seu otimismo e fé estavam firmemente enraizados, mesmo quando tudo parecia incerto. Ela acreditava, com todo o seu ser, que um dia sua vida seria melhor. E isso, para Miguel, era mais inspirador do que qualquer contrato que ele já tivesse assinado. A esperança de Clara não era uma simples expectativa de mudança, mas uma crença profunda de que, por mais difícil que fosse a jornada, ela sempre teria forças para continuar. Seu otimismo se tornava uma força contagiante, que mexia com Miguel de formas que ele não sabia como explicar. A esperança pode ser um farol em tempos de adversidade, iluminando o caminho quando tudo parece perdido. Miguel, com todo o luxo de sua vida, estava cercado por coisas materiais que nunca poderiam dar-lhe o que Clara possuía. Uma força interior que vinha da resiliência, da esperança e da dedicação. Ele começou a perceber que as pequenas coisas que ele sempre ignorou, como os gestos de bondade e a fé inabalável de Clara, eram mais poderosas do que qualquer contrato ou sucesso financeiro. O que realmente importava, ele começava a entender, era o que estava dentro de cada pessoa, não o que ela possuía. Se você também acredita que a verdadeira força está na simplicidade e na esperança, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Comente abaixo o que te mantém esperançoso nos momentos difíceis. E claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando a jornada de Miguel e Clara, que ainda tem muito a revelar. À medida que os dias passavam, Miguel começou a se sentir mais atraído por Clara. Não era apenas a bondade ou a simplicidade dela que o tocava, mas algo mais profundo. Ele sentia que sua própria percepção de mundo estava sendo desafiada de maneira que ele nunca imaginara. A confiança que Clara demonstrava em sua vulnerabilidade, sua dedicação, sua visão da vida. Tudo parecia tão diferente da vida que ele sempre conhecera. Mas ao mesmo tempo, Miguel não conseguia negar a atração que sentia por ela. Algo que o fazia se sentir inseguro, como se estivesse invadindo um território proibido. Ele estava acostumado a se relacionar com pessoas do seu próprio mundo, com aqueles que compartilhavam sua classe social, suas preocupações e suas conquistas. Mas Clara não se encaixava nesse molde. Ela era diferente. Seus valores, sua visão de vida, sua simplicidade, tudo parecia colocar em xeque a ideia que Miguel tinha sobre quem ele deveria se relacionar. Ele sabia que suas diferenças de classe social eram evidentes, e em seu interior, uma dúvida começou a se formar.
O que ela pensaria de mim? Um milionário cercado por luxos, que agora se sente atraído por alguém tão distante desse mundo? Miguel tentava justificar a distância emocional que colocava entre eles, dizendo a si mesmo que uma mulher como Clara jamais poderia ser algo além de uma funcionária do resort. Mas à medida que as conversas entre eles se tornavam mais frequentes, mais profundas, ele não conseguia mais ignorar o que estava crescendo dentro de si. A luta interna estava cada vez mais presente. Miguel tentava se convencer de que era impossível se aproximar de Clara, sem que houvesse uma barreira invisível entre eles. Uma barreira que ele mesmo criara, baseada em preconceitos que ele nem sabia que ainda carregava. Ele percebeu, então, que a verdadeira luta não era contra Clara ou contra as circunstâncias que os separavam. A luta interna de Miguel era contra sua própria visão de classe social. Uma visão que ele acreditava ser imutável, mas que aos poucos estava sendo desconstruída pela simples presença de Clara. Superar preconceitos internos é essencial para a verdadeira conexão com o outro. Clara nunca se preocupou em esconder as dificuldades de sua vida. Ela sabia que sua realidade não era mais fácil, mas também sabia que esconder sua verdade não a faria mais feliz. Em suas conversas com Miguel, ela falava abertamente sobre sua luta diária para sustentar sua família, suas frustrações, suas esperanças. Ela não tinha vergonha de ser quem era, de viver com o que tinha, e isso a tornava mais real aos olhos de Miguel. Miguel começou a perceber que, ao contrário do que ele sempre imaginara, a vulnerabilidade de Clara não a tornava fraca. Pelo contrário, ela demonstrava uma força incrível, uma coragem em ser autêntica que o fascinava. Ele nunca tinha conhecido alguém tão honesto consigo mesmo, tão disposto a mostrar suas fraquezas e seus sonhos sem medo de ser julgado. A forma como ela falava sobre sua vida, sem adornos ou disfarces, tocava algo profundo em Miguel. Ele começou a se questionar se ele mesmo seria capaz de ser tão genuíno em sua própria vida. Miguel, que sempre se rodeou de uma fachada de perfeição e controle, começou a ver que a verdadeira força estava na sinceridade, na disposição de mostrar quem se é, sem medo de parecer vulnerável. Ele se sentiu tocado e, ao mesmo tempo, desafiado por aquela verdade tão pura que Clara emanava. Ser autêntico é uma forma poderosa de criar confiança e intimidade. À medida que Miguel e Clara continuavam a se encontrar, suas conversas se tornaram mais naturais, mais profundas. Eles passaram a compartilhar não só histórias do passado, mas também sonhos para o futuro. Miguel falava de suas ambições, das pressões de ser um milionário de sucesso, mas também de seu desejo de encontrar algo mais significativo. Clara, por sua vez, falou de sua esperança de melhorar a vida de sua família, de como o trabalho árduo que ela fazia todos os dias não era apenas uma obrigação, mas uma forma de construir um futuro melhor para os que ela amava. As barreiras que Miguel pensava existir entre eles começaram a desaparecer. Ele começou a perceber que, embora viessem de mundos diferentes, as experiências que compartilhavam não eram tão distantes quanto ele imaginara. Ele havia se concentrado tanto nas diferenças de classe, no status, no dinheiro, que não conseguia ver o que realmente importava: as experiências humanas que ambos estavam vivendo. As inseguranças de Clara, seus sonhos simples, seus medos e esperanças. Tudo aquilo que ela compartilhava com ele parecia ser mais importante do que as diferenças superficiais que ele tanto temia. Miguel começou a compreender que o que realmente unia as pessoas não eram os bens materiais, mas as experiências, os sentimentos e as perspectivas que elas compartilhavam. Ao ouvir Clara falar de seus sonhos, ele sentiu uma conexão genuína, algo que ele nunca havia experimentado com nenhuma outra pessoa. A class social, a riqueza, as diferenças que pareciam tão significativas antes, começaram a se dissipar diante do que realmente importava: a conexão humana. Miguel agora entendia que as barreiras sociais eram construídas pela falta de comunicação verdadeira, pela falta de interesse no que o outro realmente sente. Quando ele começou a olhar para Clara, não como uma funcionária, mas como uma pessoa, suas próprias barreiras internas começaram a cair. As barreiras sociais são frequentemente construídas pela falta de comunicação verdadeira. O diálogo pode quebrá-las. Miguel começa a perceber que, embora suas diferenças de classe social pareçam ser uma barreira intransponível, elas não são o que realmente importa. O que une as pessoas é a vulnerabilidade compartilhada, os sonhos e as esperanças, as histórias que têm em comum. Ao se permitir olhar para Clara, não como uma funcionária,
mas como uma pessoa com valores, dificuldades e desejos. Miguel começa a superar suas próprias inseguranças e a ver além da superfície. Ele aprende que as conexões verdadeiras não são baseadas em status ou riqueza, mas na humanidade compartilhada entre as pessoas. Se você já passou por algo semelhante, se já percebeu que o que realmente importa em uma pessoa vai além de suas posses ou status, curta o vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar a continuação dessa jornada, que ainda tem muito a revelar. Miguel, apesar de ter se aproximado de Clara e começar a enxergá-la de uma maneira mais profunda, ainda acreditava que ela era uma mulher simples, sem grandes pretensões ou histórias complicadas. Para ele, Clara era alguém que havia feito uma escolha de vida modesta, alguém que se afastara do luxo por opção, por um desejo de simplicidade e humildade. No entanto, uma tarde mudou tudo. Clara, em uma conversa silenciosa e intensa, revelou algo que Miguel jamais imaginou. Ela contou, com um olhar sério, que sua vida não havia sido sempre assim. Clara não vinha de uma família simples, mas sim de uma das famílias mais ricas da região. Ela crescera em um mundo de privilégios, em um ambiente de excessos e luxo. No entanto, a pressão para seguir a tradição de sua família e viver de acordo com suas expectativas a levou-o a uma decisão que transformaria sua vida para sempre. Clara escolheu se afastar de sua família, deixá-los para trás e construir sua própria vida, longe do conforto e das regras que sua família queria impor. Ela optou por seguir seus próprios princípios, viver de maneira simples, sem as amarras do luxo, mas com a certeza de que aquela escolha refletia sua verdadeira essência. Miguel ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer. Aquilo era uma revelação inesperada. Clara, que ele imaginava ser uma mulher sem história grandiosa, possuía um passado que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre ela. Ele agora entendia que sua vida simples não era uma consequência da falta de escolhas, mas uma decisão de força e independência. Algo dentro de Miguel começou a se questionar. Ele não sabia se devia admirar ou se sentir confuso diante dessa nova informação. A mulher por quem ele começara a se apaixonar, agora, parecia ainda mais distante de seu próprio mundo. O que parecia ser uma escolha de necessidade, pode na verdade ser uma decisão de força e independência. Clara continuou, e suas palavras eram como um espelho que refletia suas lutas mais profundas. Ela explicou que, ao se afastar da família rica, enfrentou uma dura realidade. Não foi fácil. Ela teve que aprender a se virar sozinha, a lidar com a solidão, com a rejeição da própria família. Eles nunca entenderam sua escolha. Ela foi vista como rebelde, ingrata, até mesmo egoísta. Para Clara, os anos que se seguiram foram um período de sofrimento constante, mas também de aprendizado. Cada dificuldade que ela enfrentava a fortalecia, a fazia compreender o verdadeiro valor do trabalho duro, da dedicação e da humildade. Clara explicou que, ao contrário de muitos, ela nunca viu o sofrimento como um obstáculo, mas como uma lição. Sua escolha de vida, por mais dolorosa que fosse, a fez compreender que o verdadeiro poder não estava em herdar riquezas ou viver na sombra do conforto. O poder estava em ser autossuficiente, em construir sua própria vida com base em suas escolhas e em seus valores. Miguel, que sempre tivera tudo o que queria, que nascera em um mundo onde os obstáculos eram facilmente superados com dinheiro e status, não conseguia compreender completamente o peso do que Clara havia vivido, mas a forma como ela falava, com uma calma impressionante, o fez perceber que o sofrimento do passado de Clara não a havia destruído. Pelo contrário, havia moldado a mulher forte e decidida que ela era hoje. Às vezes, o sofrimento do passado é o que nos dá a força para seguir em frente e fazer escolhas que refletem nosso verdadeiro eu. Miguel, tocado pela sinceridade e pela coragem de Clara, se sentiu profundamente transformado. Ele, que sempre se sentiu superior por sua riqueza, começou a entender que as circunstâncias de uma pessoa não definem seu valor. A história de Clara, sua coragem em seguir seus próprios princípios, sua capacidade de enfrentar a adversidade sem ceder, fez Miguel repensar não apenas sua visão sobre ela, mas também sobre as pessoas ao seu redor e sobre si mesmo. Ele começou a perceber que Clara não era apenas uma funcionária humilde, mas uma mulher com uma força interior extraordinária. Alguém que fizera escolhas difíceis e continuava a lutar todos os dias por seus ideais. Essa revelação não apenas o fez admirar Clara mais do que nunca, mas também o levou a uma reflexão profunda
sobre suas próprias escolhas e privilégios. Ele se questionou: o que eu teria feito se estivesse no lugar dela? Teria tido a mesma coragem de mudar minha vida por uma causa maior? Miguel sentiu uma onda de respeito por Clara que o fez enxergá-la de uma forma completamente nova. As barreiras que ele ainda mantinha em sua mente começaram a se desfazer, e ele começou a compreender que, para Clara, a verdadeira liberdade estava na escolha que ela fizera menos, e não na riqueza que ela poderia ter herdado. Clara, por sua vez, ao compartilhar sua história, sentiu uma sensação de leveza, como se algo que ela guardava por tanto tempo finalmente tivesse sido liberado. Ela não se importava mais com o julgamento dos outros. Para ela, a verdade agora era uma fonte de poder. Ela sabia que sua história poderia ser vista como uma escolha difícil, mas não tinha mais medo de revelar quem ela realmente era. A verdade a libertava, e ao compartilhá-la com Miguel, ela sentia que sua conexão com ele se tornava ainda mais profunda. Aceitar as histórias de vida dos outros é essencial para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. A história do passado de Clara é uma lição de força, coragem e autossuficiência. Ela escolheu viver de acordo com seus princípios, apesar das dificuldades e pressões familiares. Miguel, ao descobrir a verdade sobre Clara, aprende que o valor de uma pessoa não está nas circunstâncias em que nasceu, mas nas escolhas que faz ao longo da vida. Ele começa a respeitar ainda mais Clara, não apenas por sua humildade, mas por sua coragem de seguir o próprio caminho, enfrentando os desafios de frente. Se você também acredita que as escolhas e a coragem de uma pessoa definem seu verdadeiro valor, curta o vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a jornada de Miguel e Clara, enquanto eles continuam a se descobrir e a aprender um com o outro. Miguel estava em um turbilhão emocional. Embora sua conexão com Clara tivesse se aprofundado de maneira inesperada, ele não conseguia afastar um medo crescente que o assolava. Ele sentia, com uma clareza que o incomodava, que suas diferenças de classe social poderiam ser um obstáculo insuperável. A cada encontro, a cada palavra trocada, Miguel via em Clara uma mulher que, apesar de suas dificuldades, o tocava de uma forma genuína, mas no fundo ele temia que esse relacionamento, esse amor que começava a crescer, fosse destinado ao fracasso. Ele se questionava: como uma mulher como Clara poderia se encaixar no meu mundo? E como eu, com todas as minhas responsabilidades, meu status, poderia fazer parte do dela? Miguel havia vivido uma vida inteira cercado por expectativas, padrões e uma estrutura social rigidamente definida. Ele sabia que a aceitação dos outros, de sua família, de sua classe, sempre estivera atrelada a tudo o que ele construíra. E Clara, com sua origem humilde e sua visão de vida completamente diferente da dele, parecia ser o reflexo de tudo o que ele nunca poderia permitir para si mesmo. A ideia de perder Clara para sempre, de ver aquele relacionamento desmoronar por causa daquilo que ele acreditava ser um abismo entre eles, o paralisava. Ele sentia que a diferença de classes era um muro invisível, uma linha que ele não conseguiria atravessar, apesar de todo o carinho e a conexão que compartilhavam. Essa insegurança começou a consumir seus pensamentos, fazendo-o questionar não só seu futuro com Clara, mas também a pessoa que ele se tornara nesse processo. O medo do fracasso pode paralisar, mas enfrentá-lo é o primeiro passo para alcançar a verdadeira felicidade. Clara percebeu que algo estava acontecendo com Miguel. Sua postura, sua atitude, tudo parecia mais distante do que ela já havia sentido antes. Não era mais apenas uma questão de atração. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir uma separação crescente. Foi numa tarde tranquila, enquanto caminhavam pela praia, que Clara, com sua sabedoria silenciosa, decidiu confrontá-lo. Ela o olhou nos olhos e disse, sem rodeios: você está se afastando de mim, Miguel. Eu vejo isso. Tá com medo, não tá? Com medo de perder o que tem, de perder o que achou que queria. Mas o que você não percebe é que eu sei afastar. Você já está me perdendo. Miguel, pego de surpresa, tentou negar, mas não pôde. Clara estava certa. Ela sabia que o que ele temia mais não era apenas a diferença de classes, mas a possibilidade de ser rejeitado, de não ser aceito. Ela sabia que ao longo de sua vida, ele se acostumara com a perfeição, com o controle, mas a verdadeira coragem não vinha da capacidade de controlar tudo ao seu redor. A verdadeira coragem, ela sabia, estava em se entregar ao desconhecido,
a algo que não podia ser controlado menos como o amor. Clara o desafiou a ser mais corajoso, a agir apesar do medo, a lutar pelo que realmente queria. Ela não o estava pedindo para mudar quem ele era, mas para se libertar das amarras que ele mesmo havia colocado ao redor de seu coração. Coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. A conversa com Clara, embora direta e difícil, foi o ponto de virada para Miguel. As palavras dela ecoaram em sua mente nos dias seguintes. Ela estava certa, ele sabia disso. Ele havia criado uma barreira invisível, construída de medos, inseguranças e preconceitos, que o impedia de viver o que estava acontecendo entre eles. Ele tinha se deixado consumir pelo medo de perder algo que não sabia sequer se era real. Sem perceber que, ao não agir, ele já estava deixando escapar o que mais queria. Miguel sabia que não poderia continuar vivendo preso em sua própria mente, cercado por padrões que ele mesmo havia criado. Ele sabia que, para ser feliz, precisava quebrar as barreiras internas que o impediam de avançar, de ser vulnerável, de viver o amor de forma plena. A vida que ele conhecia menos, a vida cheia de regras, de aparências e de expectativas, não poderia mais ser suficiente. Era hora de deixar isso para trás e enfrentar o que realmente sentia. E assim, Miguel tomou uma decisão. Naquela noite, ele foi até Clara, sem saber o que exatamente iria dizer, mas com um coração aberto. Ele olhou para ela com um olhar diferente, mais profundo, mais honesto. Miguel sabia que se quisesse que algo real acontecesse entre eles, ele precisaria ser verdadeiro com ela e consigo mesmo. Miguel não tinha mais dúvidas. Ele se aproximou de Clara, não como o milionário que sempre fora, mas como o homem que finalmente entendia o verdadeiro significado de coragem, ser vulnerável e viver de acordo com o que o coração realmente desejava. Às vezes, a maior barreira que enfrentamos é a que criamos em nossa mente. Miguel aprendeu que o maior desafio em sua jornada não estava nas diferenças externas que ele acreditava que os separavam, mas nas barreiras internas que ele próprio criou. O medo de perder Clara era, na verdade, o reflexo do medo de se expor, de se entregar ao que ele não podia controlar. Ao finalmente superar esse medo e agir com coragem, Miguel começou a entender que a verdadeira felicidade não vem de manter o controle, mas de se permitir viver plenamente. Se você também já se sentiu paralisado pelo medo, mas conseguiu superar suas barreiras internas, curta o vídeo e compartilhe nos comentários como você encontrou a coragem para mudar sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o próximo capítulo dessa jornada de transformação e amor. Miguel sempre viveu sob o olhar atento de sua família e da elite que o cercava. Desde jovem, aprendeu que status, poder e dinheiro eram os pilares da vida. Mas agora, diante do amor por Clara, ele estava disposto a desafiar tudo o que sempre acreditou. Pela primeira vez, Miguel tomou uma decisão que não agradava a ninguém de seu círculo social. Ele escolheu viver de forma autêntica, ao lado da mulher que despertara nele um novo sentido de vida. A notícia caiu como uma bomba em sua família. Reuniões acaloradas, palavras duras, ameaças veladas. Seus pais e irmãos o acusaram de estar manchando o nome da família, de desperdiçar o legado que levaram décadas para construir. Para eles, a escolha de Miguel não era apenas uma traição, mas um desrespeito à tradição. O apoio financeiro e social, antes garantido, foi cortado. Convites desapareceram. As portas que antes se abriam com facilidade começaram a se fechar. Mas Miguel, apesar da dor, sentiu uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, ele não estava vivendo para agradar ninguém. Ele sabia que perderia privilégios, conforto e poder, mas entendia que essa era a única forma de conquistar algo muito maior: a liberdade de ser quem realmente era. Às vezes, abrir mão do conforto e do status social é necessário para encontrar a verdadeira liberdade. Clara percebeu a tempestade que se formava ao redor de Miguel. As críticas, o isolamento social, o afastamento da família. Tudo isso pesava sobre ele, e em momentos de silêncio, era possível ver o quanto essa luta o machucava. Mas Clara não se afastou. Pelo contrário, foi nos dias mais difíceis que ela esteve ainda mais presente. Ela sabia o preço da rejeição. Já havia sentido isso em sua própria pele, quando decidiu se afastar de sua família rica para viver de acordo com seus princípios. Agora, estava determinada a ser a fortaleza de Miguel. Juntos, eles compartilharam lágrimas, medos e incertezas,
mas também se fortaleceram em cada gesto de apoio. Clara mostrava a Miguel todos os dias que amor verdadeiro não se mede em bens ou status, mas em lealdade, presença e confiança. Miguel, ao sentir esse apoio inabalável, começou a compreender que Clara não era apenas sua companheira, mas também a força que o sustentava diante do mundo. A adversidade, em vez de separá-los, os uniu ainda mais. Cada desafio enfrentado juntos era um tijolo a mais na base sólida que estavam construindo. O apoio mútuo em momentos difíceis cria uma base sólida para um relacionamento. Com o passar do tempo, Miguel sentiu algo que jamais havia experimentado antes: paz interior. Ele, que durante anos viveu correndo atrás de contratos milionários, de eventos luxuosos e de aprovações externas, agora podia simplesmente respirar. Não havia mais a pressão de manter as aparências, não havia mais o peso de ser quem não queria ser. Clara, ao seu lado, simbolizava a vida que ele havia escolhido. Simples, mas verdadeira, sem máscaras, sem disputas, sem medo. Ao olhar para ela, Miguel percebia que a felicidade não estava nas cifras de sua conta bancária ou nos olhares de admiração que recebia em eventos sociais. A felicidade estava no riso espontâneo de Clara, no caminhar juntos pela praia, no silêncio confortável de um fim de tarde. Estava na verdade que por tanto tempo ele havia ignorado. Essa decisão, que no início parecia um sacrifício, revelou-se uma libertação. Miguel não apenas encontrou o amor de sua vida, mas também encontrou a si mesmo. E com isso, compreendeu que o valor real da existência não estava em tudo o que herdou, mas no que decidiu ser. A verdadeira paz vem quando fazemos escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos. Ao rejeitar o status quo e escolher Clara, Miguel descobriu que a maior riqueza não é o dinheiro ou o poder, mas a autenticidade e o amor verdadeiro. Ele perdeu privilégios, mas ganhou a liberdade de viver de acordo com seus próprios princípios. E com Clara ao seu lado, encontrou a paz e a felicidade que sempre buscou, mas nunca conseguiu encontrar no mundo de excessos em que vivia. Se essa história também tocou você, deixe nos comentários o que significa para você viver com autenticidade. Curta o vídeo e inscreva-se aí no canal para acompanhar o último capítulo dessa jornada emocionante. Miguel e Clara, depois de enfrentarem desafios e críticas, finalmente encontraram um caminho que lhes pertencia de verdade. A vida que escolheram não era marcada por luxos nem por grandes festas, mas por momentos simples, autênticos, vividos lado a lado. Eles decidiram permanecer na ilha, onde tudo havia começado, e abriram juntos um pequeno negócio, um café acolhedor à beira-mar, que se tornou ponto de encontro para turistas e moradores. Era agora o símbolo do novo capítulo de suas vidas. Miguel, que antes passava seus dias entre reuniões intermináveis e contratos milionários, agora se dedicava a servir clientes, ouvir histórias e experimentar a paz que sempre buscou. Clara, com sua doçura e dedicação, cuidava de cada detalhe do lugar, transformando-o em um espaço que refletia a essência deles: simplicidade, acolhimento e amor. Não havia mais máscaras, não havia mais necessidade de provar nada para ninguém. Eles reinventaram sua história ao escolher o que realmente importava: viver juntos, em harmonia, apreciando as pequenas alegrias do dia a dia. A verdadeira felicidade não está na busca constante por mais, mas na apreciação do que realmente importa. A história de Miguel e Clara rapidamente se tornou conhecida entre os moradores da ilha. Muitos se lembravam de Miguel como um milionário distante, inacessível, acostumado ao luxo. Agora, viam um homem transformado, alguém que havia descoberto a importância do amor e da humildade. Clara, por sua vez, nunca perdeu sua essência. Ela sempre acreditou que a vida era feita de escolhas e que a maior de todas era escolher ser verdadeira consigo mesma. Ao lado de Miguel, ela se tornou a prova viva de que o amor pode transcender qualquer diferença social, qualquer barreira imposta pelo mundo. Os dois passaram a inspirar outras pessoas. Turistas, ao conhecerem sua história, repensavam suas próprias vidas, suas prioridades e suas escolhas. Muitos voltavam para casa, levando consigo não apenas a lembrança da beleza da ilha, mas também a lição de que o amor verdadeiro é a força que dá sentido à existência. O amor é a força que transcende as diferenças sociais e torna a vida mais significativa. Com o tempo, Clara e Miguel se casaram em uma cerimônia simples, realizada na própria praia, que testemunhara seus primeiros encontros. Amigos,
vizinhos e hóspedes do resort compareceram. Não havia ostentação, apenas sorrisos sinceros, abraços calorosos e a celebração de um amor que resistiu a todos os obstáculos. Aos poucos, eles se tornaram uma referência na ilha. Não apenas por sua história, mas por suas atitudes. Miguel, que antes vivia em um mundo de excessos, agora era lembrado por sua generosidade e humildade. Clara, que sempre cultivou a simplicidade, agora era vista como o coração da comunidade. Alguém que inspirava todos com sua coragem e fé. O pequeno café que administravam tornou-se mais do que um negócio. Era um espaço de encontro, de partilha, de troca. Pessoas chegavam para tomar um café, mas saíam com algo muito maior. A lembrança de que viver de forma autêntica e generosa tem um impacto que vai muito além de nós mesmos. O impacto de viver de forma autêntica e generosa vai muito além da nossa própria vida. Miguel e Clara provaram que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos com amor, coragem e autenticidade. Ao rejeitar o materialismo vazio e escolher uma vida baseada em simplicidade e conexão, eles encontraram a felicidade plena e deixaram um legado de inspiração para todos que cruzaram seus caminhos. Se essa história tocou o seu coração, deixe nos comentários o que significa para você recomeçar de verdade. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de amor, superação e transformação. E no fim, Miguel e Clara nos ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. O verdadeiro poder não está no dinheiro, mas no caráter. E o verdadeiro tesouro é o amor que escolhemos cultivar.